Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um conjunto de fontes que tocam num problema que, olha, todo mundo conhece: a desunião. Seja numa empresa, na família, até num grupo de amigos. Parece que essa fragmentação é uma força constante. E os textos que a gente tem aqui mergulham fundo na carta bíblica aos Filipenses para propor um diagnóstico, assim, bem surpreendente e uma solução mais radical ainda. Nossa missão aqui é realmente destrinchar essa análise. Vamos investigar o que eles apontam como a verdadeira raiz do conflito. Depois, examinar um modelo de liderança e de relacionamento que, assim, vira a nossa lógica de cabeça para baixo. E o mais importante, explorar a diferença entre só tentar se comportar melhor e passar por uma transformação interna de verdade. Exatamente. E o ponto de partida é fascinante. A análise mostra que tudo começa com uma briga bem específica lá na comunidade de Filipos. Mas o diagnóstico que os textos fazem vai muito, muito além daquele contexto. Eles são bem claros, sabe? A causa do problema não era uma grande divergência teológica ou uma crise externa. A causa era interna. Era egoísmo, ambição pessoal, vaidade. E a análise vai ainda mais fundo, sugerindo que essa mesma semente, o orgulho, foi a origem da primeira desunião no universo. Espera um pouco. Então, o que a análise está dizendo é que o problema fundamental que quebra os relacionamentos não é necessariamente discordar sobre assuntos importantes. É a atitude que a gente tem enquanto discorda. É isso? É isso. Parece simples, mas é. Parece simples demais, né? É simples e ao mesmo tempo super profundo. O argumento central é que você pode ter duas pessoas com opiniões corretas. Mas se as duas estiverem operando a partir do ego, sabe, da necessidade de vencer, a unidade já era. A rivalidade e a vaidade, como os textos apontam, minam a confiança, desviam o foco de qualquer missão coletiva. Tem uma das fontes que usa uma citação que resume isso de forma cortante. Onde o ego governa, a unidade se perde. Onde Cristo reina, a comunhão floresce. Nossa, essa frase é forte. Onde o ego governa. Isso coloca o foco diretamente na gente. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Uma das fontes descreve o coração humano como enganoso. Isso meio que justifica porque simplesmente dizer, pessoal, vamos nos dar bem, não funciona, né? Precisamente. A questão é mais profunda. Certo. Se o diagnóstico é que o problema está no coração, no nível fundamental de motivação, então a solução não pode ser superficial. Não adianta colocar um band-aid comportamental em cima de uma ferida que é interna. É por isso que a análise não propõe um workshop de comunicação, uma nova regra. A solução proposta é uma cirurgia, no centro do nosso ser. Ok, o diagnóstico está claro. O veneno é o orgulho, o ego. Isso me leva à pergunta óbvia, né? Qual é o antídoto? Imagino que a solução que a análise propõe seja a humildade, certo? Sim, mas não uma humildade qualquer. Não é aquela falsa modéstia de dizer, não foi nada, sabe? Os textos focam num conceito bem específico, e é aqui que a conversa fica muito interessante. Eles falam sobre ter a mente de Cristo. Essa é a proposta central. A mente de Cristo. Essa é uma daquelas expressões que a gente ouve bastante, mas o que ela significa nesse contexto? Em Filipenses 2. Como essa mente funciona como um antídoto para o egoísmo? Ela funciona como o oposto exato. A mente de Cristo, como descrita aqui, é marcada por uma humildade assim radical e, acima de tudo, voluntária. O trecho-chave da passagem, que é o coração da análise, explica que Jesus, mesmo sendo Deus por natureza, ele não se apegou a isso, ele não considerou seus direitos, seus privilégios divinos como algo a que ele deveria se agarrar a todo custo. Pelo contrário, ele escolheu servir. E aqui entra aquela ideia do esvaziamento, não é? Fiquei muito intrigada com esse conceito. Ele abriu mão do status de igualdade com Deus. O que isso significa na prática? Ele deixou de ser Deus por um tempo? Como a análise explica isso? Eles enfatiza que ele abriu mão da glória e dos privilégios da posição dele. É como um rei
que decide voluntariamente viver como um camponês para entender e servir seu povo, sem deixar de ser o rei, entende? Entendi. Ele se tornou um servo, obediente ao ponto de morrer, e não qualquer morte. A morte de cruz. Exato, que na época era o símbolo máximo de humilhação e vergonha. Isso é uma inversão completa de tudo que a nossa cultura valoriza. A gente é ensinada a subir na vida, a acumular poder, status, reconhecimento. E o modelo apresentado aqui é sobre descer, sobre abrir mão. É totalmente contraintuitivo. Totalmente. E essa é a beleza do que uma das fontes chama de o mistério da piedade. A palavra mistério aqui é perfeita, porque vai contra toda a lógica humana. Enquanto a humanidade, desde o início, tenta subir para ser como Deus, o modelo divino é o de descer por amor, para servir. É a grandeza encontrada no serviço, sabe? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o DNA da mente de Cristo. É uma ideia extremamente poderosa. Mas, sendo sincera, também parece um ideal quase inatingível. Como uma pessoa comum, cheia de ego, de ambição, adota uma mentalidade dessas? Não é só estalar os dedos. Foi aí que a análise trouxe uma analogia que para mim foi a chave de tudo. A comparação entre um implante mental e uma cirurgia mental. Quando eu li isso, precisei parar e pensar. É uma imagem muito forte, né? E acho que é a parte mais prática de toda a discussão. O implante mental é descrito como a nossa configuração padrão. É a aceitação passiva das ideias, dos valores, das narrativas do mundo ao nosso redor. A mídia, a cultura, redes sociais, tudo isso está o tempo todo implantando pensamentos na gente. E qual é a mensagem central desses implantes? Geralmente é: promova-se, seja o centro, busque seus interesses, ganhe status. É a programação do ego. Faz todo sentido. É a programação passiva que a gente recebe todo dia sem nem perceber. Mas e o contraponto? Fiquei muito curiosa com o termo que usaram, a cirurgia mental. Soa bem mais invasivo, doloroso e principalmente intencional. O que eles querem dizer com isso? A cirurgia é o oposto da passividade do implante. É o ato consciente de permitir que algo mais profundo e verdadeiro reconfigure a nossa mente. Os textos identificam essa ferramenta cirúrgica como a palavra de Deus, descrevendo-a como viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A ideia é que ela penetra até o nível das nossas intenções, das nossas motivações mais secretas e faz uma transformação real. Uma frase de destaque na análise foi: Deus não implanta ideias, ele transforma o coração. Deus não implanta ideias, ele transforma o coração. Uau, isso muda tudo. Não é sobre um esforço intelectual de pensar pensamentos humildes. É sobre uma rendição, sobre permitir que essa força transformadora, que os textos identificam como o Espírito Santo, opere de dentro para fora. Exatamente. A mudança não vem do nosso esforço, mas da nossa permissão. E embora seja uma obra divina, a análise aponta que a gente tem um papel ativo nisso. Não somos pacientes anestesiados na mesa de cirurgia. E como se faz isso? Existe alguma ferramenta prática mencionada para ajudar nesse processo? Sim, e é bem concreta. A análise aponta para outra passagem da mesma carta, Filipenses 4.8, que funciona como um tipo de filtro espiritual, uma fisioterapia para a mente. A instrução é focar deliberadamente os pensamentos em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Entendi. Basicamente, é um treino ativo para não deixar a mente vagar por territórios que alimentam o ego, a ansiedade, a discórdia. Então, é um direcionamento consciente da atenção. Não é negar que existem coisas ruins, mas escolher ativamente onde sua mente vai morar. Isso só como um trabalho de tempo integral, uma batalha constante contra os implantes que a gente recebe a todo momento. Exatamente isso. A análise descreve como uma renovação da mente. E essa renovação contínua é o que nos permite, aos poucos, experimentar e compreender essa nova lógica, essa vontade de Deus que os textos descrevem como boa, agradável e perfeita.
A cirurgia é um processo, não um evento único. Certo, então passamos pelo diagnóstico do problema, que é o ego, vimos o modelo da solução, a mente de Cristo, e agora entendemos o mecanismo da mudança, essa ideia de uma cirurgia mental em vez de um implante. A pergunta final é: o que tudo isso significa na prática? Como essa transformação interna se manifesta no dia a dia, nos relacionamentos? Como isso nos leva de volta ao ponto de partida, que é a unidade? Se a gente conectar todos esses pontos, a análise une essa transformação interna a uma ação prática fundamental que está lá em Filipenses 2. Humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa única instrução é o bisturi, aplicado diretamente na raiz do egoísmo. Essa frase sempre me soou um pouco estranha. Considerar os outros superiores. Na teoria é lindo, mas no mundo real, competitivo, isso não é uma receita para ser explorada, para ser vista como fraca ou ser passada para trás? Como os textos lidam com essa tensão? É uma ótima pergunta porque nossa cultura interpreta isso como fraqueza, né? Mas, no contexto da mente de Cristo, não é sobre se sentir inferior ou ter baixa autoestima. É sobre uma escolha deliberada de priorizar o bem-estar e o interesse do outro. É olhar para uma situação e, em vez de perguntar o que eu ganho com isso, perguntar como posso servir essa pessoa. Entendi. Na prática, significa ouvir para entender, não só para responder. Significa celebrar o sucesso do outro sem sentir inveja. Significa abrir mão da necessidade de estar sempre certa. É uma posição de força e segurança interior, não de fraqueza. Entendi. Não é sobre ser um capacho, mas sobre ter a segurança interna de que você não precisa estar no topo da hierarquia em todas as interações para ter valor. E tem um ponto importante que a análise faz questão de esclarecer, para não ter mal-entendido. Todo esse serviço, todas essas boas obras, não são uma moeda de troca. Ah, sim. Não é para ganhar o favor de Deus ou garantir a salvação. Essa é uma distinção teológica vital que os textos apresentam. Fica muito claro que as boas obras e essa atitude de serviço não são a causa da nossa aceitação por Deus, são o resultado. São fruto natural, a evidência externa de que a cirurgia mental, essa transformação pela graça, está de fato acontecendo. Uma das fontes coloca desta forma: as obras não nos salvam, elas testemunham que fomos alcançados pela graça. Isso faz toda a diferença. Significa que a unidade não é algo que pode ser forçado por regras ou organogramas. Não vem de cima para baixo. Ela floresce de baixo para cima naturalmente a partir de um conjunto de corações que estão sendo individualmente transformados. Perfeitamente colocado. A unidade é a consequência, não o objetivo a ser alcançado pelo esforço próprio. E é por isso que a frase de meditação que uma das fontes sugere para resumir tudo é tão precisa. Onde há humildade, a unidade floresce. Ela não é construída, ela floresce, como uma planta em solo fértil. Então, recapitulando a nossa jornada aqui. Começamos com o problema universal da desunião, em qualquer grupo, e vimos como essa análise o rastreia não a diferenças de opinião, mas a raiz do orgulho. E a solução apresentada não é uma técnica de gestão de conflitos, mas uma mudança radical de mentalidade. Um convite para adotar essa mente de Cristo, modelada nesse conceito chocante de autoesvaziamento. É uma jornada que vai de uma mente programada pela cultura da autopromoção, o tal do implante, para um coração que aprende a ser reconfigurado no que os textos chamam de escola de Cristo, a cirurgia. A ideia central é que a verdadeira unidade não pode ser fabricada ou imposta. Ela é o resultado orgânico de uma rendição interna, individual, a esse modelo de humildade. E não é um processo rápido ou fácil. Uma das fontes descreve o amor de Deus como um oceano infinito, sugerindo que esta é uma lição para a vida inteira. É algo que nunca se esgota. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, retirada diretamente de uma das leituras, para quem nos ouve ponderar. A discussão toda nos mostra que, no fim das contas, a grande batalha não é sobre as influências externas que a gente não pode controlar. É sobre o nosso mundo interior, o único campo onde a gente realmente tem alguma agência. E a pergunta decisiva que fica é: quem está moldando meus pensamentos hoje?